Obrigada, Juliana. Eu gostaria de iniciar chamando a atenção de vocês para o conhecimento que nós temos atualmente sobre prevenção e tratamento. Na verdade, não está faltando negócio aqui? Chamando a atenção de vocês sobre o conhecimento que nós temos de prevenção e tratamento da doença cardiovascular. E ele é tão amplo, o nosso conhecimento atual é tão amplo, que nos permite reunir centenas de pessoas num espaço imenso como esse, na SOCESP, considerado um congresso gigante, onde cada porta discute um assunto diferente sobre o mesmo tema, que é prevenção e doença cardiovascular. E o que nós não podemos esquecer é que o nosso nível de conhecimento chegou até aqui porque lá atrás nós tivemos uma base que nós pudemos evoluir e chegar onde nós chegamos, uma base de conhecimento para esse... Como é que eu faço para aqui? É verdinho, né? Ah, tá. E se eu tivesse que escolher um marco, né, desse conhecimento que foi consolidado cientificamente, esse marco seria o século XX. Por que o século XX? Antes dele, já se sabia muito sobre nutrição, já se sabia essa associação entre nutrição e saúde. Tanto que nós temos aqui essa frase: deixe o alimento ser o seu remédio e o seu remédio ser o alimento, que foi atribuída a Hipócrates, vejam vocês, no século V, e que nós dizemos até hoje. E ela foi atribuída a Hipócrates, mas não se sabe se realmente essa frase é de Hipócrates, porque ela nunca foi encontrada em nenhuma escrita de Hipócrates, mas ele foi um médico que valorizava a dieta e prescrevia a dieta para os seus pacientes. E antes dele, a medicina chinesa já dizia que, ao longo de uma vida, se o consumo de sódio for excessivo, o pulso endurece, já fazendo uma menção à rigidez arterial, que é uma consequência do consumo elevado de sódio. E mais para frente, no século XVIII, por conta de tantas vidas que foram perdidas nas grandes navegações que se iniciaram, né, entre os séculos XV e XVI, em que a principal causa de morte, uma das principais causas de morte era o escorbuto, no século XVIII já se sabia que havia algum componente no vegetal que prevenia e tratava o escorbuto. Mas esse componente, assim como vários outros, só ganharam nome e sobrenome. Veja bem, nessa época também, eles indicavam água de batata para a redução da pressão arterial, sem saber que a água da batata era rica em potássio. Então, esses componentes, eles ganharam nome e sobrenome durante o século XX. Então, as primeiras décadas do século XX, ela foi dedicada à exploração mais profunda entre deficiência de nutrientes e saúde. E foi aí realmente que a vitamina C ganhou nome e sobrenome, assim como ela, outros micronutrientes. E foi durante a década de 40 que o primeiro RDA foi proposto. E nós utilizamos o RDA até hoje. Eventualmente atualizamos. E a década de 50, especificamente, ela foi muito importante, tanto para a área de nutrição quanto para a cardiologia, porque aí as investigações elas foram direcionadas para as doenças crônicas, entre elas
a doença cardiovascular. Então, nós temos, não dá para citar todos, nós temos alguns cientistas aqui que foram muito importantes para a área da ciência e para a cardiologia, e não tem como não citar Nicolai. Nicolai foi um cientista que chamou a atenção em seu experimento, ele fez associação entre o colesterol e a formação da placa, o colesterol e a aterosclerose. Depois nós tivemos Goffman, que separou as partículas de LDL e HDL, identificou essas partículas. Depois dele, Ansel Keys, que fez essa relação da dieta com a doença cardiovascular. E nós não podemos deixar de citar o estudo de Framingham, porque, graças a esse estudo, hoje nós sabemos como prevenir a doença cardiovascular. E Nicolai, em seu experimento, né, com os coelhos, ele descobriu que o consumo de colesterol levava à formação da placa. Antes dele, um outro cientista, utilizando o mesmo protocolo, também conseguiu a formação da placa, mas atribuiu o excesso de proteína a essa formação. E Nicolai chamou a atenção do colesterol numa época em que a ciência, os olhos da ciência estavam voltados para os micronutrientes. E vejam só, esse estudo ele não foi reconhecido por dois motivos, porque o coelho era um animal herbívoro, eles não conseguiram replicar esse achado no cachorro, por exemplo, né? E depois descobriu-se que o cachorro ele transforma o colesterol em bile muito mais efetivamente, ele tem um metabolismo muito diferente do nosso. Por exemplo, a necessidade proteica é, no mínimo, 3 vezes maior do que a nossa. E um outro motivo é que eles achavam, nessa época, que não dava para prevenir doença cardiovascular, né? Ela ocorria com a idade, ela não era passível de prevenção. E foi só na década de 50 que Goffman, por ultracentrifugação, ele separou as partículas de LDL e HDL, separando e apontando a partícula de LDL, né, que essa onde a gordura está representada pela cor amarela, que é uma partícula rica em gordura, portanto de menor densidade. Ele apontou a partícula de LDL como a partícula aterogênica. E em seu trabalho, que foi publicado na revista Science, ele citou Nicolai. E ele disse que, olha, Nicolai fez uma contribuição ímpar para a medicina e permitiu que nós chegássemos até aqui. Na mesma época, nós tivemos o estudo dos 7 países, que foi citado, inclusive, hoje, pela Ana Maria Pita, né? É um estudo que nós citamos até hoje. E Ansel Keys, ele foi, inclusive, capa da revista Time, por conta da associação que ele fez da gordura, né, do consumo de gordura, com a doença cardiovascular. E aí nós temos os 7 países, né? Nós temos mais do que 7 pontinhos aí, porque cada um deles representa o local onde os estudos eram realizados, né? Por exemplo, norte e sul do Japão. E nós temos a mortalidade por doença coronária ao longo de 10 anos e o consumo de gordura vindo da dieta. E o que ele observou? Que, por exemplo... Eu não tenho aqui a luzinha, né? Tem? Tem? Onde que eu aperto aqui? Ah, tá, obrigada. E o que ele observou? Que, por exemplo, a Finlândia ela tinha um alto consumo de gordura e uma alta mortalidade, mas na Grécia, né, com o mesmo consumo de 40% de gordura, né, eles tinham uma baixa taxa de mortalidade. No entanto, e aqui Ansel Keys
já com 100 anos, né? Ele viveu até os 100 anos de idade, e ele sempre atribuiu a sua longevidade ao segmento da dieta do Mediterrâneo, e ele publicou, junto com a sua esposa, inclusive, um livro. Ele foi o grande divulgador da dieta do Mediterrâneo para outros países, inclusive, e ele publicou um livro falando sobre essa dieta. No entanto, as diretrizes da época ignoraram, né, o consumo de gordura da Grécia e a baixa taxa de mortalidade. E o que eles recomendaram, né, que nós temos aqui como primeira recomendação: aumente o consumo de carboidrato e diminua o consumo de gordura. Então, essa foi a primeira recomendação. Na mesma época, precisamente em 1948, nós tivemos o início do estudo de Framingham, que é um estudo epidemiológico transgeracional, e que, numa cidadezinha pequena dos Estados Unidos, seguindo essa população, identificaram os fatores de risco cardiovascular. Então, na década de 60, eles já tinham identificado pelo menos 3 desses fatores de risco: colesterol elevado, tabagismo e pressão arterial elevada. Vejam que, numa época, né, 1970, foi uma época de alta taxa de mortalidade por doença cardiovascular. E depois nós tivemos aí uma queda, principalmente depois do estudo de Framingham. Aqui os níveis de colesterol desde 1960 até 2002, né, em que, em várias faixas etárias nos Estados Unidos, e o que chama a atenção é que, a partir da década de 80, na faixa etária acima de 50 anos, os níveis de colesterol caíram. Por quê? Por prevenção secundária, né? A gente já tinha aí as estatinas, e porque as pessoas começaram, de certa forma, a mudar o estilo de vida. Só que mudar o estilo de vida, porém nem tanto. Olha o que aconteceu com a taxa de obesidade a partir da década de 80. E foi justamente na década de 80 que o estudo de Framingham identificou a obesidade como um fator de risco independente para a doença cardiovascular. Então, ao mesmo tempo que nós tivemos uma redução do consumo de gordura nas décadas de 70, 80 e 90, e nós retiramos justamente o nutriente em que uma das funções é a saciedade, nós aumentamos o consumo de carboidrato e nós tivemos um aumento de peso da população. O que nos leva a concluir que, na verdade, aquela queda de mortalidade foi mais pela prevenção secundária, né, do que pela mudança do estilo de vida. E aqui, em 2006, nós temos esse estudo com mulheres com alto risco cardiovascular que receberam a orientação e foram acompanhadas ao longo de quase 10 anos de redução do consumo de gordura em 20%, né? E o outro grupo manteve um consumo de gordura por volta dos 35%. E o que nós tivemos? Nenhuma diferença do risco de mortalidade ou do aparecimento de eventos ao longo desses anos. Em 2016, em compensação, quando o resultado dessas 2 grandes coortes foram compilados, nós vimos que, quando parte do carboidrato ele é substituído por gordura, dependendo do tipo de gordura, você muda o seu risco cardiovascular. Então, quando parte do carboidrato ele é substituído, por exemplo, por gordura trans, você aumenta
o risco de mortalidade em 20%. Por gordura saturada, você tem esse aumento em 10%. Em compensação, quando você substitui por monoinsaturada para manter o consumo isocalórico, né, você reduz em 10% o risco de mortalidade, em gordura poliinsaturada em 25%. Ou seja, o tipo de gordura importa mais do que a quantidade da gordura. E aí, essa capa da revista Veja, eu sempre gosto de mostrar, é uma capa de 2009, em que eles chamaram a atenção para o carboidrato. Então, descobriram o culpado. Ele é o culpado pela obesidade, né? O que eles chamaram aqui na capa da revista por globesidade. Por quê? Porque nós deixamos de consumir um excesso de gordura e nós aumentamos de peso. Por quê? Porque nós também não podemos, né, temos que lembrar que o estoque de carboidrato ele é muito, muito limitado e nós utilizamos mais carboidrato quando? Nós utilizamos mais carboidrato quando fazemos exercício. E estávamos, nessa época, cada vez mais sedentários. Então, a população ganhou peso. E aí as dietas cetogênicas, os olhos da ciência, né, se voltaram para o estudo das dietas cetogênicas. E elas passaram a ser estudadas, inclusive, para a perda de peso. E o que eles viram? Viram que a dieta cetogênica, na verdade, ela não reduz risco cardiovascular. Então, aqui, novamente, 2 grandes estudos, né, o ERIC e o PURE, mostraram que, né, para risco de mortalidade, o ideal é que se mantenha o consumo entre 50% e 55%. Quer dizer, menos de, principalmente, 40%, você aumenta o risco cardiovascular. E mais do que 60%, você aumenta o risco cardiovascular. E esse estudo também, né, que foi publicado, essa meta-análise com 9 estudos, em Heinz, que é dos Estados Unidos, seria o nosso IBGE, né, norte-americano, o que eles viram? Eles dividiram aí a dieta em quartis de acordo com o consumo de carboidrato, e aqui o quartil 4 é o de menor consumo, seria consumir menos do que 40% de carboidrato do total calórico, e eles viram que ocorre o quê? Um aumento no risco de mortalidade. E, por exemplo, no risco de mortalidade por doença cardiovascular, o aumento foi de 51%. E, na década de 90, especificamente em 1997, a dieta do Mediterrâneo ganhou um concorrente, né, que é a DASH Diet. E essas 2 dietas, elas sempre competem entre si pela melhor dieta. Quer dizer, qual será a melhor dieta? Um ano é a DASH Diet, outro ano é do Mediterrâneo, outro ano elas estão empatadas. E quando nós vamos analisar as diretrizes norte-americanas, obviamente, eles recomendam a dieta DASH, as diretrizes europeias recomendam a dieta do Mediterrâneo. A dieta do Mediterrâneo, como aqui foi falado, é uma dieta que é seguida por várias, né, por populações de diferentes países e é, na verdade, um estilo de vida que, inclusive, inclui atividade física. E a dieta DASH é uma dieta que foi, primeiramente, publicada em 1997. A primeira publicação foi voltada, basicamente, para a hipertensão. Depois disso, eles estudaram também para outras doenças, e a dieta do Mediterrâneo ela foi criada em laboratório. Mas será que nós só temos essas 2 dietas? Nós sabemos que, quer dizer, padrão de dieta ou grupos alimentares? O que nós sabemos hoje? Que quanto mais grupos alimentares, né, a dieta que consegue reunir esses 7 grupos alimentares,
eles estão associados ao menor risco cardiovascular. E eu chamo a atenção de vocês aqui para as frutas e hortaliças, que realmente foi muito discutido hoje, porque nós temos muitos estudos que mostram uma queda do risco cardiovascular quando você consome 400 gramas por dia de frutas e hortaliças. E esse estudo mostrou o quê? Esse estudo que incluiu 195 países, entre eles o Brasil, né, que é um país tropical, né, que tem, infelizmente, um consumo de fruta muito baixo, isso já foi citado hoje. O consumo de fruta, por exemplo, ele teve, o baixo consumo de fruta, ele teve um impacto de mais de 50% no risco de mortalidade. E esse trabalho publicado, né, segundo dados do Vigitel, somente 22% da população brasileira consome o que precisa consumir de frutas e hortaliças, as 400 gramas. Só que a Vigitel levou em consideração suco de fruta como sinônimo de fruta. E nenhum desses estudos, suco de fruta foi sinônimo de fruta. Então, infelizmente, esses 22% provavelmente está superestimado. Então, o que nós temos desde a década de 50, que aqui citamos, em que Ensel Keys, lá atrás, fez essa associação de saúde cardiovascular com a dieta, nós não temos dados estatísticos da mortalidade nessa época. Em 1990, quando nós começamos a discutir menos nutrientes e mais padrão alimentar, a mortalidade estava em torno de 355 mortes por 100 mil habitantes. Em 2021, quando nós já ampliamos o nosso conhecimento e passamos a estudar, inclusive, a influência da dieta no genoma, né, no comportamento genômico, a influência da dieta na microbiota, que, inclusive, será aqui a próxima palestra, nós temos, atualmente, 162 mortes por 100 mil habitantes. Isso ainda é muito alto. Tendo em vista que 80% das mortes por doenças cardiovasculares poderiam ser prevenidas. Nós não temos os dados dos 2, 3 últimos anos, porque a SBC ainda não publicou, mas nós já sabemos que houve um aumento, provavelmente pelo aumento de peso da população. E o que nós sabemos fazer atualmente? Nós sabemos fazer muito bem prevenção secundária. Quando o paciente que já teve um evento, ele vai para o cardiologista, ele sempre sai com um kit de medicação, além da orientação de mudança de estilo de vida, incluindo o uso diário da estatina. Então, nós sabemos fazer prevenção secundária, por isso que essa taxa de mortalidade foi reduzida. Nós sabemos fazer também prevenção primária, que é controlar os fatores de risco para que esse indivíduo não tenha o primeiro evento. E o que nós temos aqui na base desse coração é o quê? É prevenção primordial. E o que é a prevenção primordial? É não deixar que o primeiro fator de risco apareça. E aí, muitos cientistas defendem que a prevenção primordial para funcionar, ela tem que acontecer nos primeiros anos de vida da criança. Por quê? Com 3 anos de idade, nós já temos trabalhos publicados que mostram estrias de gordura nessa criança. E aí, para que a prevenção primordial seja feita, ela precisa ser feita num local
onde o conhecimento ele é construído, onde a criança passa mais tempo e ele é efetivo, ou seja, ele dure para a vida, né? E onde é esse local? É a escola, sem dúvida nenhuma. E aí eu cito aqui um trabalho que foi feito por um médico do INCOR, foi coordenado por ele, no interior de São Paulo, em que eles estudaram 2 escolas públicas. E o que eles fizeram? Né? Eles viram que... eles apontaram os pais que tiveram alto risco cardiovascular, ou seja, mais do que 10% de risco de um evento cardiovascular nos próximos 10 anos. Ou seja, eles seguiram o score de Framingham. E numa das escolas, eles chamaram de escola, né, de grupo controle, e eles passaram toda uma orientação por escrito, né, de como prevenir o evento cardiovascular. E na outra escola, eles passaram toda a orientação escrita, a mesma orientação escrita, só que as crianças elas participaram de um programa de educação nutricional que foi coordenada por uma equipe multiprofissional. E o que eles tiveram ao final desse ano? O que eles viram? Que os números de pais que apresentaram alto risco cardiovascular, né, na escola controle, esses pais aumentaram em 33%. E os que apresentaram, né, os pais que apresentaram a queda de pais que apresentaram alto risco cardiovascular foi de 22% no grupo que teve a intervenção. Intervenção essa que foi realizada com as crianças. Olha que interessante. Isso mostra que o que a criança aprende na escola ultrapassa os muros da escola. Então, eu não podia deixar de citar a minha experiência com uma escola particular em São Paulo, mas que, com 2 anos de programa de educação nutricional, as próprias crianças, nós perguntamos para essas crianças, numa faixa etária de 10 anos, ou seja, uma faixa etária em que é considerada crítica, né? Nós perguntamos, depois de 2 anos de participação de um programa de educação nutricional, se elas haviam aumentado o consumo de frutas e verduras também em casa. E vejam vocês que 41% responderam que sim, aumentaram o consumo de frutas e vegetais também em casa. E esse trabalho foi tabulado pelas próprias crianças. Então, para que um programa de educação nutricional funcione, seja em qualquer escola, nós temos que ter uma participação ativa dos diretores, dos coordenadores, dos supervisores, além dos professores, dos alunos, do pessoal que faz o lanche e dos pais, né? Então, para que esse programa realmente funcione, nós temos que ter a participação de todos. E aqui eu cito, né, uma frase, né, de um caderno de uma menina do 5º ano, né, do fundamental, que escreveu: Márcia disse que precisamos variar a comida, uma coisa que meus pais diziam, mas eu não acreditava. E quando ela escreve isso, ela não... Na verdade, quando ela fala Márcia, não é a Márcia. É o que a Márcia representa, é o programa de educação nutricional, porque não é uma palestra que vai fazer ela mudar hábito alimentar em casa. E interessante também que uma vez uma mãe me falou: Márcia, por conta desse programa, meu filho começou a consumir fruta. Então, nós resolvemos dar o exemplo para ele e consumir também. Só que o que ela não notou é que quem deu o exemplo foi a criança, e não ela. O exemplo veio de fora. Então, quer seja em sala de aula, quando eles recebem frutas diariamente para livre consumo, para descobrir as formas, desenhar, e muitas delas, acredite, não conhecem na escola.
ou mesmo com palestras no fundamental, no 5º ano, quando eles começam a estudar a ciência da nutrição, ou mesmo na cozinha, né? Quando eles planejam receitas, quando eles modificam receitas para que elas fiquem mais saudáveis, ou mesmo quando eles montam essa salada, né? E comem ao lado aqui de um poema sobre o figo que convida a criança, quer dizer, eu não tenho os valores nutricionais do figo, mas eu tenho aqui um convite para que essa criança experimente o figo. Ou quando ela monta uma mesa como essa na escola, né, com essa variedade, com essas cores e com receitas que elas fizeram, eu gostaria de terminar aqui a minha aula com uma frase que talvez seja a resposta para que a gente ultrapasse essa barreira de mudança de comportamento, porque mudar comportamento é sair da zona de conforto, é ultrapassar realmente uma barreira, que é essa frase de Benjamin Franklin: diga-me e eu esquecerei, ensina-me e eu poderei lembrar, envolva-me e eu aprenderei. Obrigada.